Ele era um bilionário que tinha tudo, exceto paz. Ela era uma menina de 5 anos. Segurando um quebra-cabeça e uma pergunta que nenhum adulto estava preparado para responder. Quando seus mundos em um choque silencioso, uma única escolha decidiria se o dinheiro poderia curar o que o amor um dia abandonou. Às 3 horas da manhã, Chicago brilhava como uma promessa fria, bela de longe, indiferente de perto. Declan Sterling fechou o laptop e observou a tela escurecer como se a cidade inteira tivesse acabado de piscar. Outro contrato, mais uma vitória, mais um número grande demais para significar alguma coisa. Esse tipo de dinheiro que antes dava a sensação de liberdade, agora parecia apenas mais um objeto qualquer. Ele atravessou a cobertura descalço, com o mármore gelado sob seus pés. Obras de arte pendiam nas paredes como troféus de pinturas que ele havia feito. Comprou porque alguém lhe disse que era uma escultura rara e pagou por ela porque podia. Tudo era impecável. Tudo estava em silêncio. Seu celular vibrou. Uma mensagem de alguém famoso. Um emoji colorido. Um convite. Aquilo soava como uma risada, mas parecia uma transação. Declan olhou fixamente para aquilo e então colocou o telefone com a tela virada para baixo. Ele não estava com raiva. Ele estava vazio, como se a parte dele que costumava se estender para trás tivesse sido encaixotada e guardada em algum lugar que ele não conseguia se lembrar. Ligou a televisão em busca de barulho, guerras, previsão do tempo, rostos sorridentes vendendo produtos. Coisas de que ele não precisava. Ele silenciou o som. O silêncio retornou de qualquer maneira. Sobre a mesa de centro havia uma pilha de revistas que sua assistente havia arrumado com perfeição, como se cantos bem organizados pudessem impedir a passagem do ar. A solidão transbordando. Time, Forbes, Bloomberg e uma pequena publicação local. Ele teria ignorado semanalmente até que uma foto fez parar. Uma menina de 5 anos com cachos escuros e ela, com um sorriso largo, segurava um saco transparente de latas amassadas como se fosse um tesouro. As bochechas dela estavam rosadas pelo ar frio do inverno. Seus olhos brilhavam de um jeito que parecia injusto, como se a esperança não tivesse recebido o aviso sobre a realidade. A manchete dizia: June, de 5 anos, coleta latas para ajudar. A mãe dela respirou aliviada. O peito de Declan apertou. Ele não sabia por quê. Ele só sabia que não podia virar a página. Declan lia cada linha como se ela o estivesse puxando pela gola. June Kim, 5 anos de idade, acordou cedo e ajudou a mãe com pequenas coisas que a deixavam segura, como trazer água, escolher um livro de histórias e preparar um quarto. Cobertor no sofá. Não são responsabilidades de adulto, apenas o tipo de gentileza que uma criança demonstra quando ela ama alguém. Depois da escola, June coletava latas recicláveis. Nunca sozinha, nunca atrasada, nunca em lugares inseguros. O artigo deixou isso claro. Os vizinhos cuidavam dela. O supermercado guardava sacolas para ela. Os vizinhos acenavam das varandas. Uma senhora mais velha, na mesma rua, caminhava com ela quando a calçada ficou movimentada. As pessoas não tratavam June como um problema. Elas a tratavam como uma promessa. A mãe dela, Brier Kim, era mãe solteira e tinha um problema pulmonar grave. A reportagem não dramatizou a situação. Descreveu tudo com delicadeza. Como Brier se cansava rapidamente. Como os custos médicos se acumulavam. Como o orgulho e o amor coexistiam no mesmo espaço apertado. Declan fez uma pausa em uma citação. June pensa reciclar está me ajudando a voar, disse Brier, sorrindo entre respirações cuidadosas. Declan piscou forte. Aquela frase não era triste. Era esperançosa. Muito esperançosa. Doía. Então, seus olhos pousaram no nome do bairro. Hawthorne Row. O ar em sua garganta ficou rarefeito. Hawthorne Row não era um lugar para o qual ele fazia doações. Era um lugar onde ele sobrevivia. Um lugar. Ele havia escapado. Tão completamente que se treinou para parar de se lembrar. Um lugar sobre o qual ele não falava há 10 anos,
como se dizer o nome em voz alta pudesse evocar uma versão dele que ele não suportava. Rosto. Os dedos de Declan tremiam enquanto ele virava a página. Uma varanda desbotada, um quintal antigo. Árvore, uma casinha pintada da cor de céus cansados. Sua visão se turvou porque ele sabia aquela varanda. Ele conhecia aquela árvore. Ele conhecia aquele endereço como a palma da sua mão conhece o sabor de sua própria infância e, de repente, sua cobertura parecia uma mentira. Declan ficou parado. Ele se levantou tão rápido que a revista escorregou de seus joelhos. Ele ficou sem respirar por um segundo. Ele ficou olhando fixamente para a foto de June. Aqueles olhos brilhantes, aquele sorriso corajoso, como se a menina tivesse atravessado o papel e pegou algo dentro de si que pensava ter desaparecido. Pegou o celular. Mensagem para o assistente cancelou os próximos 2 dias. Assunto pessoal. Sem exceções. Ele não se vestia como um bilionário. Nada de terno sob medida, nada de relógio que custasse mais que um carro, nada de motorista, jeans, um vestido simples. Jaqueta, tênis, o tipo de roupa que não anunciava nada. No saguão, o vigia noturno olhou para cima, confuso, como se não conseguisse conciliar aquele homem quieto com o rosto da capa da revista. Capas. Declan acenou levemente com a cabeça, como quem diz, não pergunte. Lá fora, a cidade ainda estava luzes de rua escuras refletindo no asfalto molhado. Chicago respirava inverno. Através de seus dentes. O carro de Declan saiu do centro da cidade, passando por torres brilhantes, passando por lugares onde as pessoas pagavam por conforto sem jamais precisar de coragem. Enquanto dirigia, o horizonte diminuía atrás dele. E algo mais ficou mais alto. Memória. Uma mercearia de esquina para onde ele costumava ir a pé com a mãe. A placa de uma lavanderia automática que parecia de formato familiar, mesmo que o nome tivesse mudado. O prédio escolar de tijolos que parecia menor do que antes. Ou talvez ele estava muito longe para ver com clareza. Estacionou a um quarteirão do endereço e ele caminhava, não porque fosse obrigado, mas porque caminhar lhe parecia uma confissão. Cada passo abria uma lasca do homem que ele havia construído. Ele virou a esquina, e lá estava ela, Hawthorne Hall, inalterada em todos os aspectos que lhe causavam reviravoltas no estômago. A varanda desbotada, o velho árvore do quintal, a casa onde seu passado o esperava, silenciosa e teimosa, como se ela nunca deixou de acreditar que ele voltaria. A porta da frente se abriu com um rangido suave. Uma pequena figura saiu cautelosamente, como se a própria manhã pudesse ser frágil. June Kim usava um gorro de tricô colorido puxado para baixo sobre seus cachos e uma jaqueta um número maior. Em suas mãos, ela carregava uma sacola transparente com algumas latas de alumínio amassadas que tilintavam suavemente quando ela se movia. Ela parou na varanda, observando a rua tranquila, como as crianças fazem, curiosas, alertas, destemidas. Então ela viu Declan. O rosto dela iluminou-se instantaneamente, não de medo, mas de reconhecimento. Algo seguro. Oi, ela chamou, acenando com entusiasmo. Você tem algum latas? Declan congelou. Ele havia negociado acordos bilionários sem pestanejar. Mas essa simples pergunta, cheia de esperança, lhe tirou o fôlego. Não estou certo. Agora, disse ele suavemente. June assentiu, impassível. Tudo bem. Se você encontrar algumas depois, pode guardá-las. Minha mãe diz que toda pequena coisa ajuda. Declan se agachou um pouco, mantendo uma distância respeitosa. Você é June, certo? Os olhos dela se arregalaram. Como você sabe meu nome? Eu li sobre você, ele disse. Você ajudar muita gente a sorrir. June considerou isso seriamente. Só estou ajudando minha mãe, disse ela. Então, falando em voz baixa como se fosse um segredo, ela acrescentou, ela se cansa facilmente. Uma sensação dolorosa apertou o peito de Declan. Sem pensar, ele enfiou a mão no bolso e parou. De repente, o dinheiro pareceu barulhento, errado, desajeitado.
Em vez disso, ele perguntou, posso caminhar com você? Por 1 minuto. June pensou um pouco. Então assentiu. Tudo bem, mas não muito longe. Mamãe se preocupa. Declan deu um leve sorriso. Isso significa que ela te ama. June retribuiu o sorriso, orgulhosa. Ela sim. Antes que June pudesse dar mais um passo, a porta se abriu novamente. Uma mulher estava parada na porta, calma, pálida, firme. Ela se apoiou levemente na moldura, conservando energia sem chamar atenção para isso. Seus olhos se moveram primeiro para June, então, dirigindo-se a Declan, com um tom incisivo e protetor. June, disse ela gentilmente, mas com firmeza. Entre 1 minutinho, meu bem. June obedeceu imediatamente, passando pela mãe e espiando por trás com curiosidade. A mulher fechou a porta atrás de si. O tempo pareceu desacelerar. Declan a reconheceu. Antes que sua mente pudesse impedi-lo. Brier, disse ele, quase inaudível. Os lábios dela separaram-se. Declan, 10 anos depois, desmoronou em um único suspiro. O que você está fazendo? Aqui perguntou Brier. Seu tom não era de raiva. Era cauteloso, como de alguém que havia aprendido o preço de uma pergunta sem resposta. Perguntas. Eu vi o artigo, disse Declan. E o endereço? Mandíbula de Briar apertou-se ligeiramente. Você leu uma revista e decidiu aparecer, Zono, respondeu baixinho. Li uma vida e percebi que nunca a deixei. Um silêncio pesado se estendeu entre eles. Mais controlada. Você não deveria estar aqui, disse Brier por fim. Eu sei, admitiu Declan. Essa resposta a pegou de surpresa. Antes que ela pudesse responder, Declan fez a pergunta que vinha guardando. A voz dele tremia apesar do esforço. Minha mãe. Será que ela é os olhos de Briar? Suavizou-se por um instante. Declan, disse ela gentilmente. Você deveria se sentar. Seu coração disparou. Não preciso me sentar, disse ele rapidamente. Brier olhou para ele com algo parecido com tristeza. Sim, disse ela. Você realmente acha? Declan não se sentou. Ele não conseguia. Brier saiu para a varanda e fechou a porta. Porta atrás dela, mantendo June em segurança lá dentro, longe de palavras destinadas a adultos. Você desapareceu, disse Brier. Silenciosamente. Nenhum telefonema, nenhuma carta, nada. Declan engoliu em seco. Eu não saber como voltar. Brier balançou a cabeça. Ela esperou mesmo assim. As palavras aterrissou suavemente e o despedaçou. Marisol faleceu, disse Brier. Há 5 anos. Declan piscou uma vez, depois outra, como se seu corpo precisasse de uma prova. Não, ele sussurrou. Ela tentou te encontrar. Brier continuou, sem acusar, apenas dizendo a verdade. Ela não queria dinheiro. Ela queria a sua. Filho. Declan pressionou a mão contra o corrimão da varanda. A madeira era áspera, real ancorando. Onde ela está? Perguntou ele, com a voz embargada. Cemitério de São José, Brier disse, seção leste. Seguiu-se um longo silêncio. De dentro do a voz suave de June ecoou pela porta, cantarolando para si mesma, sã, inconsciente, viva. Brier olhou de relance. De volta à porta, depois para Declan. Esta casa era dela, disse Brier. Ela a deixou. Para mim. Nós cuidamos um do outro. Declan assentiu lentamente, com lágrimas queimando, mas sem derramar. Eu deveria ter estado aqui, disse ele. A voz de Briar suavizou. Então não desperdice. O fato de você estar aqui agora. Ela abriu a porta ligeiramente. Vá, disse ela. Veja com ela. Bem, falamos depois. Declan assentiu uma vez. Não perdoado, não bem-vindo, mas dada algo igualmente poderoso. Uma chance. O cemitério de São José estava silencioso.
De um jeito que Declan nunca pagou. Sem pisos de mármore, sem paredes de vidro, apenas velho. Árvores, ar invernal e o suave estalar do cascalho sob seus sapatos. Ele caminhava devagar, lendo nomes, datas, vidas. Reduzido a linhas. Seção leste, terceira fila. Ele a encontrou. Marisol Sterling. Querida mãe. Seu amor permanece. As palavras ficaram confusas. Declan se abaixou. Ele se deixou cair no chão, sem desabar, apenas se rendendo. A pedra estava fria sob sua palma, real. De uma forma que nada mais havia sido em anos. Eu consegui, ele sussurrou. Com a voz embargada. Eu fiz tudo o que você esperava que eu fizesse, ele riu uma vez, com um tom vazio. E eu senti falta de você, a única coisa que importava. As memórias vieram sem permissão. Dele mãe amarrando os sapatos dele antes do amanhecer, seu sorriso cansado após turnos duplos, a maneira como ela fingiu não estar preocupada quando ele falou em ir embora. Eu pensei que o sucesso me tornaria corajoso, disse Declan. Disse. Corajoso o suficiente para voltar. O vento soprava entre as árvores, suave, indiferente. Desculpe, sussurrou ele. Eu deveria ter escolhido você primeiro. Por um longo tempo, ele permaneceu ali, respirando lentamente, deixando que a dor fizesse seu trabalho silencioso. Quando finalmente se levantou, suas pernas tremeram, mas algo mais o firmou. Resolva. Não vou consertar o passado, disse ele suavemente. Mas vou proteger o que você deixou para trás. Ele olhou para o horizonte da cidade além dos muros do cemitério. Desta vez, prometeu, não vou desaparecer. Declan não voltou para Hawthorne Hall em um carro de luxo. Ele voltou em algo comum, misturando-se à rua em vez de se destacar nela. Em suas mãos, carregava uma pequena caixa de ferramentas e um sacola de compras. Sem logotipos, sem excessos. Júnior avistou da varanda e ela acenou como se estivesse esperando a manhã toda. É você, disse ela alegremente. Você encontrou latas. Declan sorriu. Não hoje, mas eu trouxe outra coisa. Brier abriu a porta lentamente. Sua expressão era cautelosa, cansada, mas não fechado. Notei que o degrau da frente está solto, disse Declan, mantendo a voz calma. Se você quiser, posso consertar. Não. Discursos. Brier observou, depois deu um passo para o lado. Corrige o degrau, disse ela. E isso é tudo. Declan ajoelhou-se e trabalhou silenciosamente. Ele não se apressou. Não deu explicações. Escutou os sons da casa. June cantarolando uma chaleira, aquecendo o ritmo suave de um lar que ainda se mantinha unido. Quando ele terminou o passo, não cambaleou mais. Ele coloque a sacola de compras no chão com cuidado. Só o básico, disse ele. Sopa, frutas, pão. Brier hesitou, com o orgulho vacilando. Declan deu um passo para trás. Você não precisa dizer nada. June espiou dentro da bolsa. E engasgou. Maçãs. Brier expirou lentamente. Obrigada. Ela disse as palavras. Comedido, mas sincero. Declan assentiu. Vou embora. June já franziu a testa. Declan agachou-se até a altura dela. Voltarei se sua mãe disser que está tudo bem. June olhou para Brier. Brier fez uma pausa e assentiu com a cabeça. Tudo bem, disse ela. Declan saiu. Sem comemoração, e pela primeira vez, ir embora não parecia uma fuga. Declan voltou por pequenos motivos práticos. Uma torneira pingando, um armário dobradiça, uma janela que não fechava completamente, sempre com permissão, sempre com Brier observando atentamente. Júnior tratava como parte da rotina, alguém que pertencia àquele espaço entre a escola e jantar. Certa tarde, ela estava sentada à mesa da cozinha colorindo enquanto Declan consertava uma prateleira. O que você faz o dia todo? Ela perguntou. Declan sorriu. Eu crio coisas de computador.
June assentiu. Pensativamente. É por isso que você está ocupado. A palavra soou suave, mas profunda. Eu costumava ser, disse Declan. Estou tentando não ser mais. June ergueu os olhos do desenho. Ocupada. As pessoas vão embora. As mãos de Declan pararam. Às vezes, disse ele com cuidado, mas bom. As pessoas voltam. June pensou nisso. Minha mãe diz que voltar é mais difícil. Declan assentiu. Ela tem razão. June voltou a colorir e acrescentou baixinho, eu gosto quando você conserta as coisas. Não. Coisas barulhentas, coisas silenciosas. Declan sentiu o peito apertar. Eu consigo fazer coisas silenciosas, disse ele. June sorriu. Satisfeita. Certo. Da porta, Briere observou a conversa. Ela não interrompeu. Ela não se acalmou completamente, mas algo em sua postura suavizou um pouco. Naquela noite, enquanto Declan guardava suas ferramentas, Briere falou. Ela pergunta sobre você, disse Briere. Quando você não está aqui, Declan olhou para cima. O que você diz a ela? Briere hesitou. Eu digo a ela que você está aprendendo. Declan assentiu. Sou eu. Ao subir na varanda, June gritou de dentro, pequeno e esperançoso, até a próxima. Declan respondeu sem hesitação, sim, disse ele. Você vai. E, pela primeira vez, a promessa pareceu forte o suficiente para se manter. A luz da tarde filtrava-se através da janela da cozinha, suave e clara. Declan apertou o último parafuso da dobradiça do armário e deu um passo para trás, testando-a uma vez. Do que o dobro? Melhor. Perguntou ele. Briere assentiu. Sim, uma palavra. Educado, controlado. Declan enxugou as mãos num pano e hesitou, sentindo o peso de algo não dito pressionando suas costelas. Você não precisa continuar me deixando. Faça isso, disse ele baixinho. Briere dobrou uma toalha lentamente. Precisão. Eu sei. Então por que você sabe? Ela parou de dobrar. Porque a verdade estava esperando o momento certo. Porque June confia em você, disse Briere. E por que você não ultrapassou nenhum limite? Declan olhou nos olhos dela. Se eu ultrapassar, me avise. Briere o estudou atentamente. Eu irei. Um silêncio tenso se estendeu entre eles, mas não é hostilidade. Você desapareceu uma vez. Briere continuou. Esse tipo de ausência deixa marcas. Declan assentiu com a cabeça. Eu sei. Não. Ela corrigiu suavemente. Você sabe disso intelectualmente. Você não sabe o que é ter que explicar a ausência de alguém para uma criança. As palavras são mais dolorosas do que uma acusação. Estou tentando aprender, disse Declan. Mas nem sempre sei onde está o limite. Briere exalou. O limite é quando a ajuda começa a soar como controle. Declan ela franziu ligeiramente a testa. Não estou tentando fazer isso. Eu sei, disse ela, erguendo a mão. Por isso é mais difícil. Da mesa, June ergueu os olhos do desenho. Vocês estão discutindo. Os dois adultos se viraram para ela imediatamente. Não, querida, disse Briere gentilmente. Estamos apenas conversando, June ponderou. Conversar não tem problema, declarou ela. Enquanto ninguém fosse embora, Declan sentiu algo apertar dolorosamente seu peito. Eu não vou embora, disse ele. Sem pensar, os olhos de Briere se voltaram para ele, um olhar penetrante e penetrante. Não diga. Coisas que você não pode garantir, ela avisou baixinho. Declan engoliu em seco. Então deixe-me dizer isto. Em vez disso, estarei aqui hoje e amanhã, se você permitir. June sorriu, tranquilizado. E voltou ao seu desenho. Briere a observou por um longo momento. Então olhou para Declan. Fique no presente, disse ela. É aí que reside a confiança.
Declan assentiu lentamente. Pela primeira vez, ele percebeu que o orgulho não era o escudo de Briar. Era o limite dela. E se ele o ultrapassasse, não. Uma boa dose de intenções o salvaria. Declan parou em um pequeno bairro. Ele foi à loja no caminho de volta no dia seguinte. Passou por prateleiras de brinquedos caros e artigos de novidade e escolheu algo simples. Um quebra-cabeça de 100 peças, um parque ensolarado, céu claro, nada extravagante. Quando ele ao colocar o objeto sobre a mesa da cozinha, os olhos de Junho se arregalaram. "O que é isso, um quebra-cabeça?" perguntou Declan. "Se você quiser." Junho inclinou a cabeça. "Nunca fizemos um." A frase soou suave e ficou. Declan sorriu gentilmente. "Então aprenderemos." Ele despejou os pedaços no mesa, mostrando-lhe como encontrar as bordas, como virar as peças, como às vezes as coisas não encaixavam de primeira. "Tente." June se inclinou para a frente, concentrada e séria daquele jeito que só as crianças conseguem ser. "Eu gosto de isso", disse ela. "Me deixa tranquila." Declan sentiu a garganta apertar. "O meu também." Da porta, Briere observava, de braços cruzados, sem se mostrar na defensiva. "Só tenha cuidado." June encaixou 2 peças e sorriu radiante. "Olha, eles pertencem." Declan assentiu. "Algumas coisas pertencem." June olhou para ele, com uma expressão de repente, pensativa. "Você pertence a algum lugar?" A pergunta não era triste. Estava curioso. Declan fez uma pausa. "Acho que estou descobrindo." June aceitou a resposta facilmente. "Certo." Ela voltou ao quebra-cabeça, cantarolando baixinho. Briere deu um passo à frente. "Você não precisava trazer isso." "Eu quis", disse Declan. Sem grandes gestos, apenas tempo. Briere o estudou. "Tempo é a coisa mais difícil de se dar." "Eu sei", ele respondeu. "É por isso que estou praticando." Eles trabalharam em silêncio por um tempo. Só se ouve o clique das peças do quebra-cabeça e o zumbido suave de Junho. Quando estava a hora de guardar tudo, June colocou cuidadosamente o quebra-cabeça incompleto de volta na caixa. "Podemos terminar na próxima vez", disse ela. Declan olhou para ela. "Sim, podemos." Briere observou a troca de olhares atentamente. Pela primeira vez, não interrompeu. Simplesmente deixou o momento acontecer. Para existir. Foram necessárias semanas de conversa amena até que Briere concordasse em consultar um especialista. Sem pressão, sem discussões, apenas persistência silenciosa. Declan dirigiu, esperou e não disse nada desnecessário. O médico falou calmamente, com cuidado, escolhendo palavras que informassem sem assustar. Briere ouviu com atenção, fazendo perguntas práticas. Fazendo anotações. Declan permaneceu em silêncio até que lhe dirigissem a palavra. Lá fora, no estacionamento, Briere encostou-se ao carro por um instante, respirando devagar. "É sério", disse ela. "Não estou com medo, apenas sendo sincera." Declan assentiu com a cabeça, "Mas tudo bem." "Sim", Briere concordou, com alguns ajustes. Declan olhou para ela. "Diga-me o que você precisa." Briere hesitou. "Não quero resgate." "Não vou oferecer isso", disse ele, "apenas apoio." Ela observou atentamente. Com o rosto em busca de certeza. "Não consigo trabalhar como antes", disse ela baixinho. Declan não se apressou em apresentar soluções. "O que você pode fazer sem se esgotar?", perguntou ele. Briere pensei. "Posso fazer pequenos reparos, coisas simples." Declan assentiu. "Então é aí que vamos começar." Briere franziu a testa. "Começar o quê?" "Construir algo pequeno", disse ele. "Suas condições." Ela desviou o olhar, em conflito. "Sem caridade." "Sem caridade." Declan concordou. "Parceria."
Eles ficaram sentados em silêncio, o peso da realidade se acomodando suavemente em vez de desabar sobre eles. Mais tarde, naquele à noite, June perguntou: o médico resolveu o problema da mamãe? Briere sorriu e alisou o cabelo. O médico está me ajudando a tomar. É melhor eu cuidar de mim mesma. June assentiu seriamente. Que bom. Eu também ajudo. Declan observou a troca de palavras em silêncio. Finalmente entendeu. Esta não era uma história sobre salvar vidas. Alguém. Era sobre aprender a ficar ao lado dele sem tomar o controle, sem se afastar. E esse equilíbrio, ele percebeu que era muito mais difícil do que simplesmente passar um cheque. A ideia escapou-lhe à vontade. Momento errado. Declan não tinha planejado. Não tinha ensaiado. Aconteceu como acontece por hábito. Faça. Silencioso, confiante, vestido como a lógica. Eu estava pensando, disse ele, parado perto. Enquanto Briere enxaguava uma caneca no balcão. Há um lugar não muito longe do lago. Ar mais puro, menos escadas. Pode ser que funcione. Facilitar as coisas. A cabeça de Junho surgiu instantaneamente da mesa. Uma casa nova, Declan congelou. Briere virou-se lentamente, sua expressão se fechando, não de raiva a princípio, mas de alarme. Declan, disse ela cuidadosamente, não na frente dela. Os olhos de Junho brilharam. A imaginação já está a mil. Terá quintal. Posso ir de bicicleta. Declan abriu a boca e a fechou novamente. Cometeram um erro. Podia senti-lo. Agora. Como a esperança pode se transformar rapidamente em pressão? June Briere disse suavemente, ajoelhando-se diante dela. Nível, estamos apenas conversando. Nada está decidido. June assentiu, satisfeito por hora, e Briere voltou a seus lápis de cor. Levantou-se e encarou Declan, sua voz baixa, mas firme. Não se introduz uma mudança assim a uma criança. Eu estava oferecendo opções, disse Declan, tentando manter a calma. Soluções. Briere balançou a cabeça. Você estava oferecendo controle. As palavras a atingiram em cheio. Isso não é justo, respondeu Declan. Estou tentando reduzir o estresse. O seu. O dela. E estou tentando criar minha filha sem ensiná-la que a estabilidade vem da carteira de outra pessoa, Briere. Disse, com voz pausada, mas intensa. O maxilar de Declan se contraiu. Você acha isso? Tem a ver com dinheiro. Acha que tem a ver com poder. Briere respondeu. Talvez não tenha sido intencional, mas é real. June ergueu os olhos, percebendo a mudança. Você está louco. Os dois adultos suavizaram o semblante imediatamente. Não, querida, disse Briere. Estamos bem. Declan assentiu. Estamos apenas aprendendo. June aceitou isso e voltou a colorir. As crianças costumam fazer isso confiando nos adultos. Lidar com sentimentos adultos. Briere voltou-se para Declan, com o olhar firme. Preciso que você entenda uma coisa, disse ela. Ajuda que tira a escolha não é ajuda, é substituição. Declan passou a mão pelos cabelos. Não estou tentando te substituir. Eu sei. Ela disse, é por isso que dói. Um silêncio se estendeu entre elas. Eu fui embora. Minha mãe, disse Declan baixinho. Eu não vou embora, June. Os olhos de Briere endurecido, não cruel, mas sincero. Promessas são fáceis. Permanecer, não. A frase ressoou com o peso da experiência vivida. Declan sentiu o velho instinto ressurgir, o impulso para se defender, para provar, para consertar. Em vez disso, engoliu em seco. Você tem razão, disse ele. Eu exagerei. Briere estudou. Ele, procurando por desempenho. Não encontrei nenhum. Ótimo, ela disse suavemente. Então aprender com isso. Naquela noite, Declan guardou suas ferramentas sem dizer nada. Na varanda, ele fez uma pausa.
Vou te dar espaço, disse ele. Não distância, Briar assentiu uma vez. Lá dentro, a voz suave de Junho ecoou. Senhor Declan, o senhor voltará. Declan respondeu sem drama, sim, se sua mãe disser que tudo bem. Briar fechou a porta delicadamente. Pela primeira vez desde que voltará, Declan se afastou inseguro. Por que fazer isso? O certo significava abrir mão do controle no qual ele sempre confiara. 3 dias se passaram. A cobertura de Declan parecia mais barulhenta do que nunca. Cada eco amplificado pela ausência. Ele encarava as luzes da cidade. E percebeu algo perturbador. Ele não sentia falta de luxo. Sentia falta de uma cozinha pequena, de um quebra-cabeça inacabado, de um zumbido baixo de uma criança de 5 anos. Ele abriu o laptop para se distrair. E fechou-a novamente. O trabalho parecia irrelevante. Os números pareciam escassos. Em vez disso, ele tirou uma folha de papel. Não era um e-mail, nem uma mensagem de texto, era papel. E escreveu, lentamente, deliberadamente. Ele não se desculpou por existir. Ele se desculpou por presumir. Ele escreveu sobre sua mãe, sobre partir, sobre confundir sucesso com valor, sobre aprender tarde demais o que a presença, na verdade, tem um preço. Ele escreveu sobre June e como ela o ensinou que as promessas pesam mais quando ditas. Suavemente. Quando terminou, a carta pareceu sincera, sincera demais. Declan dobrou. Em seguida, desdobrou-o novamente, leu-o 2 vezes, depois uma terceira vez, e o guardou. Para baixo porque algo dentro dele dizia, não use palavras para substituir ações. Na manhã seguinte, ele dirigiu-se para o Thorny Hall, não para entregar a carta, mas para deixá-la na luva. Compartimento. Um lembrete, não uma arma. Ao virar para a rua, seu telefone tocou. Número desconhecido. Ele atendeu sem pensar. Senhor Sterling. Uma voz calma perguntou. Isto é Briar Kim. O peito de Declan apertou. Estou ouvindo. Havia pausa. Não pânico. Apenas uma urgência controlada. Estou bem, disse Briar. Mas eu preciso de ajuda para fazer um exame hoje. Não quero que June fique com medo. Declan não hesitou. Estou a 5 minutos de distância. Na casa, June estava sentada no sofá segurando seu livro favorito. Briar se moveu. Com cuidado, economizando energia. Declan ajoelhou-se diante de June. Ei, vamos ver um médico agora mesmo. Para fazer o check-in. June assentiu corajosamente. Posso trazer meu livro? Perfeito, disse Declan. Disse. Na clínica, tudo permaneceu calmo. Briar respondeu às perguntas. Os médicos falou suavemente. Sem alarmes, sem dramas. June sentou-se ao lado de Declan, lendo em voz alta. Um sussurro. Quando terminou, Briar encostou-se à parede por um instante, com os olhos fechados. Declan estava por perto, sem tocar em nada a menos que fosse convidado. Obrigado, disse Briar. Em voz baixa, ele disse, por não fazer disso um espetáculo. Declan assentiu. Estou aprendendo. De volta ao do banco de trás do carro, June perguntou, a mãe está bem? Briar sorriu suavemente. Ela está cuidando de si mesma. June concordou e acrescentou pensativamente, isso é importante. Declan olhou para Briar pelo retrovisor. Ela encontrou seu olhar e, por um instante, na primeira vez, não desviou o olhar. A carta permaneceu no porta-luvas, por enquanto as ações eram falando com clareza suficiente. Naquela noite, a casa pareceu mais silenciosa. June trabalhava no quebra-cabeça à mesa, separando cuidadosamente as peças por cor. Briar descansava no sofá, de olhos fechados, mais alerta. Declan lavava a louça devagar, deixando a rotina fazer seu trabalho silenciosamente. Então a respiração de Briar mudou. Não de repente, não de forma drástica, apenas mais pesado. Declan percebeu imediatamente. Ele secou o seu e aproximou-se.
Sem pânico, sem rondar. Brier, disse ele gentilmente. Faça isso. Você quer se sentar? Ela assentiu. Só um momento. Júnior olhou para cima, pressentindo com seriedade. Mãe, estou bem, disse Brier calmamente. Só estou cansada. Declan se agachou para nível de June. Você pode trazer a água para sua mãe. June trouxe. Com cuidado e orgulho. Declan fez uma ligação ponderada e responsável. Vamos fazer outro exame, disse ele. Só para garantir. A voz de Junho vacilou um pouco. É ruim. Declan a encarou fixamente. Não, é um ato de cuidado. Na clínica, tudo permaneceu sob controle. Brier foi examinado. Foram feitos ajustes. June não foi intimidada. Enquanto esperavam, June se apoiou no braço de Declan, abraçando-a, livro como um escudo. Ela sussurrou a pergunta que não soava dramática, mas ressoava como uma verdade. Se a mamãe adormecer, podemos ficar com ela. Declan engoliu em seco. Ele respondeu com cuidado e honestidade, em segurança. Sim, disse ele. Vamos ficar todos juntos. June assentiu, satisfeita, e voltou a ler. Brier observou a troca de olhares. Brilhando. Mais tarde, quando June estava distraído com os adesivos, Brier falou baixinho com Declan. Você não tentou consertar tudo, disse ela. Você não assumiu o controle. De Declan a voz era baixa. Fiquei onde você precisava de mim. Briar assentiu. Isso é novidade. Eles ficaram sentados em silêncio, um silêncio que cura em vez de separar. Quando voltaram para casa, June insistiu em colocar uma peça do quebra-cabeça antes de dormir. Esta aqui, disse ela, escolhendo com cuidado. Ela vai aqui. Declan observou-a colocar o objeto devagar, com precisão. Boa escolha, disse ele. June sorriu sonolentamente. Algumas coisas levam tempo. Enquanto Declan apagava as luzes e ele saiu para a varanda. Percebeu que algo fundamental havia mudado. Ele não havia salvado ninguém. Não se redimiu com dinheiro ou grandes gestos. Permaneceu quieto, imperfeito, consistente por a primeira vez que se hospedou ali pareceu a coisa mais difícil e significativa que ele já havia feito. A manhã estava cinzenta ainda. Daquele tipo que deixava o bairro em suspense, como se estivesse prendendo a respiração. Declan estacionou a um quarteirão de distância novamente, já era um hábito. Não era vergonha. No porta-luvas, a carta esperava como uma confissão. Ele não tinha certeza se merecia entregá-la. Ele tocou nela uma vez e a deixou lá. Caminhou em direção à casa sem nada. Chamativo. Uma pequena sacola de compras, uma caixa nova de giz de cera e a intenção silenciosa de pedir permissão antes de fazer qualquer coisa. Se não. No meio da calçada, ele ouviu a voz de Junho, aguda e urgente, não um grito, mas afiado, com aquele toque especial que só significa uma coisa: Sr. Declan, por favor. Seu coração parou por um instante. Ele fugiu, não como um bilionário, não como um homem com planos. Assim como alguém que se recusava a se atrasar novamente. A porta da frente estava entreaberta. Ele entrou e imediatamente suavizou sua expressão facial, seu tom de voz, seus movimentos. June estava parada perto da porta da cozinha. Suas mãozinhas apertavam o livro com força. Seus olhos estavam arregalados, mas ela se mantinha firme, esforçando-se ao máximo para ser corajosa. Minha mãe está. Ela está no sofá e não me responde como de costume, disse June. Rapidamente. Ela disse que está cansada, mas está muito quieta. Declan não fez perguntas que pudessem assustá-la. Ele não entrou em pânico. Movimentou-se com calma e cautela. Brier estava deitada no sofá, descansando. Seus olhos estavam fechados. Sua respiração era superficial. Mas parecem mais um profundo esgotamento do que algo dramático. Mesmo assim, Declan sentiu o velho medo ressurgir ao imaginar um quarto de hospital para o qual não havia comparecido.
Ajoelhou-se ao lado de Briere e falou baixinho: Briere, sou eu. Você consegue me ouvir? Suas pálpebras tremularam, não se abrindo completamente, mas o suficiente para diga a ele que ela esteve lá. Declan exalou, aliviado. Vamos fazer uma verificação, disse ele, calmo e convicto. Assim como da última vez. Rápido e seguro. June pairou na porta. Ela vai ficar bem. Declan se virou para June. E certificou-se de que sua voz não tremesse. Sim, estamos cuidando dela desde cedo. É isso que equipes fortes fazem. June engoliu em seco. Posso ir? Declan olhou para ele. Briere novamente. Sua mão se moveu levemente. Permissão sem palavras. Sim, disse ele suavemente. Fique perto de mim. Ele pediu orientação médica. De forma responsável. Sem caos, sem escolhas imprudentes. Em poucos minutos, um vizinho. Ela chegou para ajudar a carregar as malas e manter a calma. Declan agradeceu-lhe em voz baixa. Do jeito que as pessoas fazem em bairros de verdade. No carro, June sentou-se no banco de trás. Com o livro aberto, lendo baixinho, não porque as palavras importassem, mas porque o som da sua voz dava sentido ao mundo. Me sinto estável. Na clínica, os funcionários falaram com gentileza e clareza. Briere foi avaliada com privacidade e dignidade. June recebeu uma pequena página para colorir e giz de cera, algo normal para ela. Agarre-se a ela. Declan sentou-se ao lado dela, deixando-a encostar-se em seu braço. Depois de um tempo, uma enfermeira voltou e disse gentilmente: sua mãe está segura. Ela precisa de cuidados. Descanse, e vamos ajustar o plano de cuidados dela. Os ombros de June relaxaram de alívio. Declan assentiu uma vez, engolindo a onda de emoção que não deixará transbordar. Ele se lembrou do túmulo de sua mãe. Ele se lembrou da promessa. E ali estava June, em segurança ao seu lado. Briere, protegido por profissionais. Declan percebeu que o verdadeiro teste não era se ele conseguiria aparecer uma vez, mas sim se ele conseguiria continuar aparecendo. Especialmente quando o medo tentava arrastá-lo de volta aos velhos hábitos. Mais tarde naquela noite, Briere estava em casa. De novo, cansado, mas firme. A casa estava silenciosa, como costuma ficar depois da passagem de algo importante. June sentou-se à mesa, terminando o quebra-cabeça, cantarolando. Declan se movia pela cozinha cuidadosamente, preparando uma sopa sem pedindo aplausos. Quando June foi se lavar para dormir, Briere falou. Você não contei nada assustador para ela, disse Briare baixinho. Declan assentiu. Eu contei a verdade para ela. Uma forma segura. O olhar de Briare baixou para as mãos. Obrigada. Deveria ter sido. Terminou ali. Simples gratidão, paz tranquila. Mas então Briere acrescentou mais suavemente, quase como se doesse admitir que eu tinha visto contas hoje. O peito de Declan apertou. Eu não fiz isso. Eu sei. Briere interrompeu gentilmente. Você não. A clínica enviou cópias e os recibos da farmácia estão se acumulando. Declan ficou olhando fixamente. Em cima da bancada. A solução lógica queimava em sua boca como um fósforo. Eu posso dar conta disso, disse ele com cautela. De tudo. Sem que você precise mover um dedo. A expressão de Briere mudou como se uma porta estivesse se fechando. Aí está, disse ela. Declan franziu a testa. O quê? O jeito como você oferece ajuda, disse Briare baixinho. Como uma alavanca, como um interruptor, como se eu devesse aceitar porque você pode. Declan tentou para manter a calma. Briere, não é hora de demonstrar orgulho. É hora de cuidar da saúde. Mandíbula de Briare apertou a cabeça. Você acha que eu não sei disso? Ele deu um passo à frente, mas parou. Relembrando os limites. Não estou tentando te controlar, disse Declan, em voz baixa. Estou tentando impedir que você carregue. Só isso.
Os olhos de Briar brilharam, mas sua voz permaneceu firme. Então escute. Carregar tudo sozinho não é o mesmo que escolher por mim mesmo. Declan engoliu em seco. Diga-me, que escolha? Parece que... Briar hesitou. Aquela pergunta, feita sinceramente, rachou. Algo aberto. A escolha parece ser consultado, disse Briar. Não informado, não. Resgatado. Declan assentiu lentamente. Certo. Briar estudou seu rosto, desconfiada. Como ele concordou rápido. Você diz ok agora, mas seus instintos falam mais alto que suas palavras. Declan suspirou. Você tem razão. Meu instinto se forja em salas de reuniões, não em cozinhas. A voz de Briar suavizou-se ligeiramente. Sua mãe odiava isso. Declan estremeceu. Briar continuou gentilmente. Não era cruel. Ela queria sua presença, não seu poder. O silêncio se fez. Os passos curtos de Junho. Ela caminhou silenciosamente pelo corredor. Os dois adultos se comoveram instantaneamente ao vê-la reaparecer de pijama, com os cabelos úmidos, carregando o quebra-cabeça. A caixa era como se fosse preciosa. Estamos quase terminando, anunciou ela, orgulhosa. Só mais 3 peças, Declan. Forçou um sorriso. Isso é incrível. June olhou entre eles. Você está fazendo adultos conversando de novo. Briar se ajoelhou e beijou sua testa. Sim, querida. Mas está tudo bem. June assentiu com a cabeça e acrescentou, com a lógica infantil de que foi como uma bomba de verdade envolta em inocência. Só não deixe a mamãe triste. E não vou te obrigar a ir embora. A garganta de Declan apertou. Eu não vou embora, disse ele baixinho. Briar olhou para ele. Olhou de verdade. E dessa vez, seus olhos não o desafiaram. Pediram que ele provasse. Que naquela noite, depois que June adormeceu, Declan não foi para casa. Ele ficou sentado sozinho à mesa da cozinha com uma xícara de chá. Não bebi nada, encarando as peças do quebra-cabeça que June havia alinhado cuidadosamente ao lado da caixa. Faltavam 3 peças. Parecia simbólico de uma forma em que ele não confiava totalmente. Ele se lembrou das palavras de Briar, ajude isso. Tirar a escolha não é ajudar. Ele se lembrou da frase de Junho, não te faça ir embora. Declan abriu o celular não para transferir dinheiro, nem para forçar uma solução, mas para aprender. De manhã, ele voltou com uma pasta, simples e sem adornos, como se pertencesse a alguém que entendesse. Humildade. Briar olhou para aquilo com suspeita. O que é isso? Uma proposta. Disse Declan. E você pode dizer não. Briar ergueu uma sobrancelha. Tente me convencer. Declan só se sentou depois que ela apontou para a cadeira. Ele deslizou a pasta pela mesa, mas não a empurrou. Eu falei com um conselheiro e um advogado, não para te prender em uma armadilha, mas para garantir que tudo seja feito de forma limpa, legal e respeitosa. Briar não abriu o caso. Mas ainda não. Continue. Declan respirou fundo. Sua casa tem valor, mesmo com os reparos. Não estou oferecendo esmola. Estou oferecendo um investimento. Os olhos de Briar se estreitaram. Investimento. Eu compro uma pequena participação, disse Declan com cautela. Você fica com a maioria. A propriedade é sempre sua. O dinheiro entra em uma conta em seu nome. Você controla tudo. Cobre as despesas médicas mais urgentes e estabiliza os gastos da casa sem que você se sinta como se estivesse dependendo da caridade de alguém. Projeto. Briar olhou para ele, atônita apesar de si mesma. Por que você faria isso? A voz de Declan era baixa. Porque também é a casa da minha mãe. E porque eu quero estar ao seu lado, não acima de você. Os dedos de Briar pairaram sobre a pasta. Ainda hesitante. E o que você ganha? Declan não se apressou. Um lugar à mesa. Ele disse honestamente.
Não se trata de ser dono da sua vida. Apenas de ter permissão para fazer parte dela. Se você quiser. Brier finalmente abriu a pasta. A papelada era clara, estruturado e respeitoso. Sem pegadinhas, sem cláusulas dramáticas. Ela leu devagar, 2 vezes. Então, ergueu o olhar, os olhos marejados, mas controlados. Você fez isso, é complicado. Declan assentiu propositalmente. Brier soltou um suspiro trêmulo. Você poderia simplesmente ter pago tudo e ainda assim teria ficado ressentido comigo, disse ele gentilmente. E June teria aprendido isso. A dignidade tem um preço. O olhar de Briar baixou. A verdade a atingiu. Por muito tempo. Ela não disse nada. Então, bem baixinho, disse, preciso de um tempo. Declan assentiu imediatamente. Pode levar. Não estou com pressa. A voz sonolenta de Junho ecoou pelo corredor. Mamãe Brier enxugou os olhos e se levantou. Já vou, querida. Declan permaneceu à mesa, encarando as 3 peças restantes do quebra-cabeça. Ele não ia resolver a vida deles com dinheiro. Ele estava conquistando o direito de ficar pouco a pouco, em seus próprios termos. E ele percebeu que essa era a única forma de redenção. Que durou. Brier não deu uma resposta naquela noite. Ela colocou June na cama, ela ouviu suas perguntas sonolentas sobre a escola, e seus quebra-cabeças beijaram sua testa, e ela apagou a luz como sempre fazia. Fazia com cuidado, deliberadamente, como se a própria rotina fosse uma promessa. Declan permaneceu em silêncio. Ele não seguiu Brier até o corredor. Ele não verificou nada. Seu telefone. Ele não olhou para a pasta novamente. Sentou-se sozinho à mesa da cozinha, encarando o quebra-cabeça. 3 sobraram pedaços. Eram pequenos, quase insignificantes por si só. Um azul, uma peça verde, de formato estranho, com um pouco de luz solar incidindo sobre ela. Declan sorriu. Claro. June saiu do quarto de meias alguns minutos depois. Com os olhos semicerrados, ela murmurou, não consigo dormir. Declan se levantou imediatamente. Você me quer? Para sair e ficar em silêncio. June balançou a cabeça. Não. Posso me sentar. Ela subiu na cadeira ao lado dele sem esperar permissão. Seu olhar pousou no quebra-cabeça. Estamos quase terminando. Sim, disse Declan baixinho. Quase. June pegou um dos pedaços e virou, repeti algumas vezes. Às vezes, guardo as melhores para o final. Declan assistiu. Suas pequenas mãos eram firmes e seguras. Vonnie deu de ombros, porque assim você não tem pressa. Ela colocou a peça cuidadosamente no quebra-cabeça. Ela se encaixou com um clique. Faltavam 2 peças. Brier apareceu-no na porta, observando em silêncio. June bocejou. Mamãe Brier deu um passo à frente. Sim, querida. O Sr. Declan pode ficar para as 2 últimas peças amanhã. June perguntou. Sonolentamente. Eles são especiais. A pergunta não era dramática. Não era assustadora. Briar estava esperançosa. Seus olhos se voltaram para Declan e depois para June. Sim, disse ela finalmente. Ele pode ficar. June sorriu, satisfeita, e se encostou no braço de Declan por um instante antes de... Brier a guiou gentilmente de volta para a cama. Quando June se foi, a casa pareceu diferente, mais leve. Brier caminhou até a mesa e olhou para o quebra-cabeça. 2 peças, disse ela. Declan assentiu com a cabeça. Não vou tocá-los. Brier exalou um som lento e cansado que se prolongou. Semanas de medo e força dentro dela. Li tudo o que ela disse. A proposta 2 vezes. Declan esperou. Não me sinto comprado, continuou Brier. Sinto-me considerado. Declan fechou os olhos por um instante, mas ela acrescentou com firmeza, isso só funciona se você entender alguma coisa. Ele sustentou o olhar dela.
Diga-me que isso não faz de você o salvador de June. Briere disse que faz de você alguém que escolheu ficar. Declan assentiu. Isso é tudo o que eu quero ser. Briere observou por um longo momento, depois em silêncio. Nós conversaremos. Mais amanhã. Não é um sim, nem um não, mas nem mesmo uma parede. E para Declan, isso significava tudo. A luz da manhã invadia a cozinha, suave e dourada. Declan acordou cedo, não porque ele tinha um compromisso, mas também porque queria estar presente quando o dia começasse. Ele preparou o café para Briere, leite morno para June e esperou. June rompeu na cozinha como a própria luz do sol, já arrumada, com os cabelos apenas meio penteados. Hoje é o dia, Briere sorriu levemente. Bom dia para você também. June correu direto para a mesa. 2 peças. Declan puxou a cadeira para ela. Pronta. June assentiu solenemente. Ela pegou a penúltima peça, examinou-a cuidadosamente e a colocou delicadamente no lugar. Encaixou. Só faltava uma peça. June, ela fez uma pausa. Essa é complicada, disse seriamente. Briere se encostou no balcão, observando com atenção silenciosa. June girou a última peça uma vez, então 2 vezes. Ela franziu a testa. Ainda não funciona. Declan não ajudou. Ele não sugeriu nada. Ele esperou. June tentou novamente. Mais devagar desta vez. Clique. O quebra-cabeça estava completo. June bateu palmas suavemente. Nós conseguimos. Declan sorriu. Sim. Juntos. June olhou entre os 2 adultos. E agora, o que acontece? Briere caminhou até a mesa e colocou a mão espalmada ao lado do quebra-cabeça. O que acontece agora? Perguntou ela suavemente. É que nós. Continue, um dia de cada vez. June assentiu, satisfeita. Então Briere se virou para Declan. Eu aceito, disse ela. Declan prendeu a respiração. Você aceita? Eu aceito. Parceria, esclareceu Briere. Não porque eu precise ser salva. Porque escolho a estabilidade para June e para mim mesma. Declan assentiu, emocionado, pressionando as costelas contra as dele. Obrigado por confiar em mim. Briere olhou nos olhos dele. Não precisa agradecer. Ainda não. Confiança é algo que se mantém. Ele sorriu levemente. Estou aprendendo isso. June abraçou a caixa do quebra-cabeça. Isso significa que o Sr. Declan fica. Briere hesitou apenas um pouco. Segundo. Significa que ele faz parte das nossas vidas. June sorriu radiante. Mais tarde, quando Declan entrou ao sair pela primeira vez naquela manhã, Briere o seguiu até a varanda. Você não precisa ir tão rápido, disse ela. Declan fez uma pausa. Não quero presumir nada. Briere refletiu sobre isso e então abriu a porta mais. Fique para o café da manhã, ela disse. Não foi nada dramático. Não foi barulhento, mas foi o convite mais claro que ela lhe fizera até então. E quando Declan voltou para dentro, ele soube de algo. A situação havia mudado fundamentalmente. Ele não estava mais à beira do precipício. Finalmente, com cuidado e respeito, estava dentro. O café da manhã foi simples, torradas, ovos e uma pequena tigela de maçãs fatiadas. Nada impressionante, nada barulhento, e ainda assim parecia uma cerimônia, uma que não precisam de palavras para serem compreendidas. June sentou-se entre eles, balançando os pés. Debaixo da cadeira, narrando seus planos para o dia com a confiança de quem acreditava que o amanhã chegaria. Exatamente como prometido. Briere ouviu com um sorriso suave, corrigindo gentilmente e rindo baixinho. Declan observou a cena como quem observa algo que não quer esquecer. Após o café da manhã, June levou o quebra-cabeça pronto para a sala de estar e o colocou na prateleira baixa embaixo a janela para que possa ver o sol, explicou ela.
Declan assentiu. Boa ideia. Ela se virou para ele, séria novamente. Você não está ocupado hoje, está? Ele sorriu. Não. Hoje. Satisfeito, June correu para fora para desenhar com giz na calçada brilhante. Cores desabrochando no concreto cinza. Briere e Declan estavam parados na janela. Ombro a ombro, sem se tocarem. Confortáveis. Sabe, disse Briere baixinho, eu estava com medo disso. De mim? Perguntou Declan. De precisar, ela respondeu. De deixar. Alguém fica tempo suficiente para fazer diferença. Declan assentiu. Eu também estava com medo. De ficar e falhar. Briere olhou nos olhos dele. Às vezes falharemos. Então vamos consertar o que pudermos, disse ele. E lidar com o que não pudermos. Lá fora, June olhava. Levantou-se e acenou. Venha ver. Eles subiram juntos à varanda. June havia desenhado 3 figuras de mãos dadas. Uma alta, um médio, um pequeno. Somos nós? Perguntou Declan. June assentiu. Não somos. Ainda não terminou. Briere ergueu uma sobrancelha. O que está faltando? June acrescentou um pequeno sol. No canto. Que eles ficaram ali por um momento. O bairro tranquilo, comum, vibrante. Declan sentiu algo se instalar dentro dele. Algo que ele perseguira por anos sem saber qual seria. Não era perdão do passado. Não era controle sobre si mesmo. O futuro. Era a presença. Briere quebrou o silêncio. Nós vamos levar as coisas acontecem devagar. Declan sorriu. Prefiro assim. June puxou a manga dele. Você pode me ajudar a lavar o giz mais tarde? Seria uma honra, disse ele. Como com a luz da tarde suavizada, Declan percebeu a verdade que sua mãe tentará lhe ensinar. Briere tinha protegido a verdade. June vivia sem esforço. O amor não se provava com grandes gestos ou doações intermináveis. Era provado por aparecer repetidamente sem tentar se apropriar do que não conquistou. Naquela noite, quando Declan se preparava para sair, Briere o parou na porta. Você pode voltar amanhã, disse ela. Ele não se apressou em responder. Ele não prometeu para sempre. Estarei aqui, disse ele simplesmente. E pela primeira vez em uma longa vida de sucesso e ausência, essa frase significava exatamente o que dizia. Essa história te emocionou? Compartilhe suas impressões nos comentários e dê uma nota de 1 a 10. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Depois, toque no ícone do sino para não perder nenhuma história nova. Clique no final. Tela para assistir a outro vídeo emocionante. Até a próxima!